Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis, o capítulo de número 12, eu vou ler a partir do versículo 1 e vou até o versículo de número 9. Gênesis 12, os versículos de 1 a 9. Diz a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhes disse: darei à tua descendência essas terras. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Essa semana, é claro, os jornais e a televisão foram tomados de notícias preparatórias para o Dia das Mães. E eu confesso para vocês que algumas imagens me surpreenderam muito. Uma delas, fruto de violência, um assalto, acho que era num restaurante ou um bar, e uma mãe grávida agarra o seu filho que estava à sua frente, e ela se joga no chão com aquele filho e coloca o seu corpo na frente daquele filho, para poder, de alguma forma, tentar preservá-lo dos assaltantes, de tiro ou de seja lá o que for. Uma mãe que abre mão de si mesmo, que deixa a sua própria segurança para poder trazer alguma forma de segurança, ainda que você possa dizer que isso não traria segurança nenhuma. Outra imagem me chamou muito a atenção. Uma mãe iletrada, uma mãe analfabeta, muito pobre, e que lutou pelas melhores coisas para o seu filho, e que foi a colégios e passou madrugadas ali, conversando com pessoas, pedindo bolsa para que seu filho tivesse algum estudo. E esse menino começa a estudar, pedia livros nas casas em que ela trabalhava para seu filho ter uma boa formação. Depois sonhou que seu filho podia fazer uma faculdade e se desdobrou para que esse filho estudasse. Uma mulher que abre mão do seu próprio projeto, que deixa as suas próprias coisas em função dos seus filhos. Hoje é dia das mães, o assunto chega a ser quase que óbvio, mas você sabe que as mães, elas deixam as coisas em função dos seus filhos. Elas abrem mão de si mesmas de uma maneira que às vezes elas fazem isso, não é nem racional, não é nem uma coisa pensada, é automática. Fazem porque é da natureza da mãe fazer uma coisa dessa. E você que nesse dia pode estar dizendo: mas eu não tenho mais mãe. Ou então eu não conheci minha mãe. Você não deixa de estar incluído na palavra que Deus tem para você nessa manhã. E por que esse texto? Porque esse texto está tendo como o personagem principal Abraão. Mas você precisa lê-lo da maneira como ele é. Porque se você não sabe, o tempo inteiro da história de Abraão, Sara estava do seu lado. E na verdade, talvez, quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Mas se eu fosse reescrever o texto, eu ia falar: Abraão e Sara, o Senhor falou para Abraão e Sara: sai da sua terra. E por aí vai. E a gente vê nessa história quantos momentos Sara, no silêncio que o texto nos traz, ela deixou coisas, ela abriu mão de si mesmo. E acho curioso isso, porque nós somos muito apegados a muitas coisas, porque as situações, as coisas, as pessoas, as circunstâncias nos trazem segurança. A gente sente segurança em quem está ao nosso lado, a gente sente segurança nas circunstâncias, e invariavelmente eu quero que o tempo não passe,
Eu quero que as condições de tempo do tempo não mudem. Vocês lembram daquele episódio de Pedro, que ele vê na transfiguração e vira para Jesus e falou: vamos montar a tenda e vamos ficar aqui. Eu não quero sair desse quadro maravilhoso que eu estou vivendo. A gente sente segurança naquilo que a gente tem, no nosso cantinho, na nossa casa, no nosso espaço. E se tem uma coisa que a gente mais tem medo, e nesse tempo eu vejo as pessoas, é o medo de perder o poder aquisitivo. Né? Em casa mesmo, quem sabe, você não tem aquele cantinho que para você é inegociável, e muitas vezes, quando as situações da vida te abalam, você sente medo de sentir a falta desse verdadeiro ninho que é a casa. A gente sente muita segurança no nosso jeito de fazer as coisas. Né? E chega mesmo a dizer: não mexe nas minhas coisas, não tira da ordem, porque eu sei como eu penso nas situações. Aí veja só, Sara e Abraão, eles passam por circunstâncias assim. E esse texto, se você voltar para o capítulo 11, você vai ver isso acontecer, que Terá, pai de Abraão, sogro de Sara, sai da sua terra de nascença, de Ur dos Caldeus, ele migra e ele não leva toda a família, leva uma parte da família. Você vê isso no capítulo 11, versículo 31. E aí nesse grupamento vão Terá, Abraão, Sara e Ló. Ló era um sobrinho, como o texto diz, que ele já tinha perdido o seu pai, né? Seu pai tinha morrido. A gente não sabe direito o que motivou Terá a sair, mas o fato é que Sara e Abraão se veem removidos da sua terra e dos seus. E mais uma situação que Sara vive, e você vê no capítulo 11, versículo 30, dizer que isso é um componente importante na caminhada de Sara, que Sara era estéril. E eles foram para Canaã, um lugar muito distante. E aí você precisa ter atenção nesse texto, porque muitas vezes a gente lê e suspira em saber que Deus vai fazer de ti uma grande nação, de te abençoarei, de te engrandecerei, abençoarei os que te abençoarem. Isso é bom de ouvir que só. Mas olha o quadro. Sara e Abraão perderam a segurança da família reunida na casa do pai. Partiram para o desconhecido, mudam-se as circunstâncias, a cultura, as condições de vida, os sonhos, os projetos, e aí vai Sara estéril, vai Abraão, vai para Ló, para Terá, com mais de 70 anos, diz o versículo 26 do capítulo 11, que Abraão tinha. Com essa idade, Terá tinha, e com essa idade ele gerou Abraão. E agora? Abraão casado, eles foram de Ur para Harã, lá se estabeleceram, mas calma, a história não acabou ainda não. Agora eles já estabelecidos em Harã e são obrigados a levantar acampamento, sair de novo, deixar aquela terra com tudo que tinham conquistado e agora vão para Canaã. E já não eram mais os três. No texto que você leu junto comigo, Terá saiu de cena. Agora o versículo 5 diz que eles tinham muitos bens, diz que havia muita gente. Abraão tinha agora 75 anos, tudo estabelecido, Sara e ele idosos, nessa idade que a gente vai começando a pensar, não, e a gente ouve isso dos mais idosos. Agora o que eu quero é descansar. Agora o que eu quero é parar. Agora, o que menos o idoso gosta é de mudanças na sua vida. Que a gente chega a uma certa altura, chega que dá até preguiça de pensar no que há de ser. E agora, o que vai ser? Mas a vida nos obriga a mudanças. E não existe um momento melhor do que esse que a gente está vivendo, porque o grande impacto que nós tivemos, sem sombra de dúvida, esse vírus, é lidar com a doença, é lidar com a morte, é lidar com o sofrimento, mas porque a vida de todos nós, ela foi alterada. E ela não vai voltar ao que era antes. Eu não quero te assustar. Mas nós seremos pessoas, homens e mulheres, que vamos viver antes da pandemia e depois da pandemia. E nós precisamos entender como é que nós chegamos nesse momento. E sem sombra de dúvida, como mães, todos nós estamos passando por momentos em que somos obrigados a deixar coisas, a abrir mão de circunstâncias, de situações, de posições. Entendo que reavaliar a própria vida, entendo que mudar o cenário da vida, e é sobre isso
que a palavra quer nos dizer, nos falar nessa manhã. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que quando você é obrigado a deixar algumas coisas, quando você é obrigado a mudar, porque é que Deus está te convidando a deixar, tenha certeza que novas coisas acontecem. E as novas coisas não são necessariamente mais ruins, porque nós temos a tendência de deixar a vida estagnar, parar, não enxergar as possibilidades que a vida nos oferece. Olha, na verdade, a gente deifica o status quo, a permanência do que está para ver como é que fica. Muitas vezes a gente clama por mudanças, mas não as quer verdadeiramente, porque toda mudança implica em deixar coisas, implica em mudar, e a vida é um eterno mudar. E aí Deus fala para Sara, Deus fala para Abraão: sai da tua terra. E eles andaram muito para isso, andaram muito. Mas eu fico pensando e lendo esse texto, e dizendo cá no meu coração, mas não querendo pensar nisso conscientemente, mas é preciso pensar. Muito bonito dizer para Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te dizer. Como é que você enfrentaria isso? Talvez Deus esteja falando e você esteja lamentando pela mudança da terra. Mas eu preciso entender que Deus tem novas coisas a acontecer na minha e na sua vida. E essas coisas são boas, porque todas as boas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que moveu a Abraão a obedecer? Porque nesse tempo de mudança, há muita gente que está maldizendo o atual quadro da sua vida, e Deus está lhe conduzindo para uma mudança que já é abençoadora. Mas Abraão precisou ter um passo, dar um passo. E esse passo é o passo da fé, que deixou a zona de conforto, é verdade, que deixou tudo aquilo que lhe prendia nesse mundo, naquele local. É a certeza de que na nossa vida, quanto mais eu solto, mais eu ganho. E aí eu me lembro de um hino que nós cantamos, que é difícil cantar. Ele é lindo, mas é difícil cantar se você prestar atenção na letra. O hino diz: tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre seguirei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma eis aqui, este mundo meu renego, ó Jesus me aceita a mim, tudo entregarei, sim por ti, Jesus, tudo entregarei. E o hino continua. Considero a poesia maravilhosa, considero que eu posso cantar esse hino dizendo: Senhor, quem dera que a minha vida fosse assim. Mas eu ouso dizer a você, que se a vida não for assim, ela não é verdadeiramente vivida. Porque eu preciso primeiramente confiar nas intenções de Deus, porque quando Deus nos convida a deixar algumas coisas, é porque Ele tem novas coisas a nos oferecer. E eu insisto que você não pode abandonar a verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse sentido, a Epístola de Hebreus nos traz o testemunho para entender o que Sara e Abraão passaram. Capítulo 11, a partir do versículo 8, ele nos diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder de ser mãe, para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Assim é Deus. E aí, mãe,
Você quer abençoar a sua posteridade? Você quer abençoar os seus filhos? Louve ao Senhor e pela fé, aceite as mudanças que o Senhor está levando na sua própria vida, porque isso abençoa as próximas gerações. É essa a história de Sara e de Abraão. A história deles mudou quando eles saíram de Ur e foram para a terra que o Senhor tinha escolhido para eles. E o reverso é verdadeiro. Quantas vezes a nossa vaidade, os nossos egoísmos, a nossa falta de sensibilidade não prejudicam os nossos filhos, porque nós nos negamos a nos mover de onde estamos, da maneira como pensamos, como agimos, e dizemos: minha cabeça é meu guia, eu sou o que sou. E o Senhor está te convidando: abandona esse lugar, sai de Ur. Porque Ur para você, o Sara do tempo moderno, o Abraão desse tempo, é o lugar de estagnação. Eu vou te oferecer algo novo, porque a gente que já se apegou tempo demais a coisas que Deus já lhe mandou deixar. É preciso dar o passo de fé. Abraão foi provado, se amava a Deus mais do que tudo e se podia deixar voluntariamente tudo para ir com Deus. E aí Jesus te ensina: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O convite continua. Deixa a estagnação da vida que dá, porque o Senhor vem lhe oferecer algo que é novo. Há uma segunda coisa ainda que Sara e Abraão nos ensinam. Quando Deus nos convida a deixar, há um projeto para a sua vida. Não é só deixar um lugar, não é só mudar de espaço. Deus tem um projeto. Sua vida não está largada à própria sorte. Abraão, Sara, sua esposa estéril, onde estava estéril, mas para onde eu vou levar, sua esterilidade vai acabar, Sara. A sua esterilidade, ela vem de Ur, mas na terra prometida ela vai acabar, porque da sua esterilidade eu farei uma grande nação. Do nada eu estabelecerei uma nação que será contada como a areia do mar. Abraão, você vai ser outra pessoa. Eu vou mudar inclusive seu nome. Não será mais Abrão, será Abraão. E eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você será uma bênção. Eu lidarei com as circunstâncias que você enfrentará. Ao dizer o Deus para Abraão: olha, eu vou abençoar os que te abençoam e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Sabe o que Deus está falando para Sara e para Abraão? Eu tenho um projeto para a vida de vocês. Eu tenho um projeto. E eis aqui muitas promessas grandes e preciosas nesse texto. Aqui é fácil da gente falar, porque eu e você nos sentimos abençoados só em ler e falar disso, né? Todos os preceitos de Deus aqui vão acompanhados de promessas para aquele que é obediente. E aí eu já quero dizer para você, me perdoe, se você não é obediente ao que Deus lhe fala, se você não tem a pretensão de seguir os preceitos do Senhor, não espere as promessas contidas nesse texto, porque essa promessa é para aqueles que são obedientes, são aqueles que cumprem a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E por ser boa, perfeita e agradável, te oferece isso: farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção, e mais do que isso, eu vou lidar com as pessoas que lidam com você. E você saiba muito bem que esse sinal da esterilidade de Sara é um sinal muito abençoado. Por quê? Porque Deus não cria família para viver de jeitinho, de acomodação. Há um projeto de Deus para a sua vida. E o que Deus prometeu para Sara e para Abraão não é um afilhado, é um filho que venha deles. O Deus da promessa, no Deus da promessa, preciso ter confiança. Lá no capítulo 18, o Senhor ainda questiona: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E Jesus nos ensinou ao dizer: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha, irmãos,
Na década de 60, havia um livro acho que foi Norman Vincent Peale que escreveu esse livro, chamado O Pensamento da Possibilidade. Então, num certo sentido, ele dizia que aquilo que você concebia positivamente, você gerava a possibilidade de que isso acontecesse. Num certo sentido, é uma teologia discutível. Mas eu quero dizer para você que hoje tem muita gente que só pensa o pensamento da impossibilidade. Já parte do princípio que não vai dar. Já parte do princípio que não pode, que não consegue, que não vai chegar. Mas eu quero dizer para você que o que Deus nos faz é oferecer o novo. O novo é preciso confiar. E nesse sentido, eu e você somos herdeiros da promessa feita a Abraão. E a gente há de se lembrar que foi dito a Abraão que dele certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O problema é se você se apropria dessa bênção ou não, como herdeiro da promessa. Porque quando Deus nos convida a deixar, Ele tem um projeto para a sua vida. E aí é preciso que você creia nisso. E viva uma vida de expectativa. Deus, o que virá? Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, como o Senhor vai mudar a minha sorte? Deus, eu não estou conseguindo ver luz no final do túnel, mas eu sei que o Senhor tem. Mostra para mim. Aí, ao invés de ser tomado de desesperança, ao invés de ser tomada da tristeza, da amargura de quem não chega, o seu olhar precisa mudar. Para aquele que diz: Senhor, o sol vai nascer, eu continuo a olhar para o céu. Finalmente, a palavra nos ensina também que quando Deus nos convida a deixar, Ele ordena as circunstâncias. Não é só um projeto. Não é só que Deus elaborou um projeto direitinho, com começo, com meio, com fim, entregou para você e vai lá, cumpra. Não, não. Ele ordena as circunstâncias também. E Abraão, ele acreditou que a bênção do Todo-Poderoso supriria, sem dúvida, tudo o que ele pudesse perder ou deixar para trás. Ele teve essa confiança. No quê? No preenchimento de necessidades. Eu não preciso ficar preso em Ur, porque eu tenho certeza que o Deus que acaba de me chamar, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Ele sabia, Sara sabia que Deus satisfaria todas as suas carências e responderia. Assim é com você, que acredita, que crê em Jesus e é justificado pela fé em Cristo. Qual é a consequência disso? Tem paz em Deus, porque sabe que Deus supre todas as necessidades. E aí veja só, o próprio Deus passa pelo meio de um povo que era o dono da terra, idólatra, violento, diz aí o versículo 6, os cananeus estavam na terra, e o Senhor diz para Abraão: olha, está vendo essa terra aqui que você vê cheia de violência, em que homens são mortos, 25 pessoas são mortas num dia, e a gente vai ficar fazendo juízo de valor sobre se o ato foi certo, se foi extermínio, se foi justiça, se quem estava certo ou quem estava errado, e não paramos para pensar que a violência é a graça, que a violência é o método, e de todos os lados, que a violência continua a ser o discurso, e o discurso inclusive daqueles que defendem a ação policial, e daqueles que querem defender os mortos, é a linguagem da violência, é a atitude da violência, é uma vida de violência, é o método da violência. E o que Deus está dizendo para Abraão é: você está vendo esse povo aqui, essa terra? Isso aqui é uma terra violenta, mas eu te darei como herança. Eu vou te dar como herança. E é como se Deus estivesse dizendo para ele: fique tranquilo, porque eu abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E eu até diria mais para você: cuidado com esse texto, porque Deus não lhe deu autorização para definir a quem Deus deve abençoar e a quem Deus deve amaldiçoar. Isso quem vai fazer é Deus. Cuidado com os seus julgamentos precoces sobre as pessoas, as suas atitudes ou as suas omissões. Essa tarefa não nos cabe. O que Deus está dizendo é que Ele vai lidar com todos aqueles que estão à sua volta. Deixa nas mãos de Deus a vida das pessoas, porque não lhe compete
lidar com os seres humanos quanto ao juízo de Deus. Mas o que Deus está dizendo para Abraão, para Sara, e diz para você: na terra em que você está, para onde eu estou lhe mandando, eu vou lhe proteger. Eu continuarei a ser refúgio e fortaleza. Mas também Deus está dizendo para Abraão e diz para você. Deus falou para Sara e cumpriu e diz para você: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, se você usa a linguagem, o discurso, o pensamento da violência, fica difícil você aplicar esse texto. Porque o texto não está dizendo: em ti serão abençoadas ou benditas algumas famílias. São todas. Porque nosso Deus é um Deus do bem. Nosso Deus é um Deus da verdade. Nosso Deus é um Deus de amor. Aí deixa eu contar uma coisa para você. Essa bênção é para a sua vida também. Essa bênção é para a sua vida também. Para que você, abençoado, se transforme num instrumento de bênção na vida das pessoas. Para você, como aquela mulher samaritana que chega e a gente, quando lê aquele texto, faz inúmeros julgamentos morais. João capítulo 4, sobre aquela mulher que saiu sozinha para alimentar um rebanho. Não era um trabalho de mulher, numa hora indevida. Tinha 5 maridos e o que já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela agora não era. Depois a mulher vem com um discurso sincrético: qual é o lugar para adorar, qual não é. E Jesus fala para ele, eu acho que Jesus falou até de uma maneira bem humorada, até jocosa. Mulher, não é nada disso, você está completamente enganada do que é Deus na sua vida. Você está preocupada com a sua condição social, você está preocupada com o seu trabalho, você está preocupada com a sua condição emocional, com quem você relaciona. E o que é pior, você está preocupada com aspectos materiais da adoração. Deus não está preocupado com nada disso. O Senhor está preocupado que sua adoração seja feita em espírito e em verdade. É seu coração, é seu íntimo. E essa mulher, tomada, possuída por essa verdade que transforma a sua vida, não resistiu. Ela volta para os seus e fala, sua boca fala do que seu coração passou a estar cheia. E essa mulher fala aos samaritanos e muitos se entregam ao Senhor. Pois a bênção que o Senhor te oferece, nas coisas que você deixa, Ele lhe convida a compartilhar, que a sua boca fale do bem, que a sua boca seja transmissora do bem, que da sua boca saiam palavras de edificação e não palavras de morte, que da sua boca saia o bem, que da sua boca saia a mensagem salvadora de Jesus. E aqui está uma claríssima mensagem da necessidade do anúncio da palavra de Deus e de Jesus. Promessas messiânicas feitas aqui, anunciadas posteriormente em Jesus, e que agora nos cabe continuar a levar essa mensagem a todo homem. Ide por onde quer que você vai e anunciai a palavra do Senhor. Nos convida a palavra de Deus. O Senhor que te convida a pregar em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra, a ser instrumento de bênção, porque você é abençoado. Eu ouso te dizer que você pense ainda no dia de hoje. Se você não tem abençoado outras vidas, quem sabe não seja pelo fato de que você não está se considerando uma pessoa abençoada. E nesse ponto, é algo que você precisa refletir em você, porque o Espírito Santo fala ao seu coração. O que Ele quer fazer é transformação e em amor. E aí, nesse sentido, há implicações claras para uma vida de bênção. E há implicações espirituais em relação aos nossos pecados e omissões. Porque há muitas pessoas que querem viver a fé de uma maneira negativamente religiosa. E aí eu preciso tomar muito cuidado para não estar vivendo uma vida religiosa, mas não vivendo o evangelho que liberta, que cura, que traz vida, que transforma, que espera em Deus, que confia em Deus, que me faz não entender a realidade, porque eu conheço em parte, eu não conheço todas as coisas, mas eu confiar no projeto de Deus e dizer: Senhor, me conduz no meio da escuridão.
Senhor, me conduz no ambiente da violência para que eu seja instrumento, como dizia São Francisco, instrumento da sua paz. Da sua paz. Porque mensagem religiosa não quer dizer que se eu beber menos, se eu não beber, se eu não fumar, se eu não pecar, Deus vai me amar. Não quer dizer que se você obedecer a Deus, Ele vai te amar. Não quer dizer que para ser crente você tem que fazer aquilo e deixar de fazer a outra coisa. Se você fizer isso, aí sim Deus vai te amar. Mas a mensagem da redenção que Jesus nos trouxe é: Deus te ama. Não é condicional, é incondicional. Aí eu tenho dois ouvintes aqui, dois tipos de ouvinte nessa hora. Tem o primeiro ouvinte que diz: então pode tudo, está liberado geral. Está liberado geral. Não compreendeu o que é a bênção de Deus. Que ela produz obediência. Porque há coisas na minha e na sua vida que nos matam. Há coisas na minha e na sua vida que nos destroem. E não é porque os outros falam, não. É porque eu preciso ter essa consciência na minha vida. Eu não deixo de fazer só porque meu pai e minha mãe estão dizendo. Eu preciso aprender a entender que há coisas na minha vida que aparentemente são boas, mas me destroem. Mas tem outro tipo de ouvinte, que é aquele tipo de ouvinte que diz assim: não, eu não sou nada disso, eu não sou nada disso, eu não faço nada disso, eu acordo 3 horas da manhã, eu jejuo, ajoelho no milho, eu oro, eu subo a escada da penha de joelho, se bem que agora não pode, eu faço todas essas coisas, mas durante o dia eu mato as pessoas com o meu pensamento. Eu destruo os outros com as minhas omissões, ou com meus gestos cheios de boa ação. Isso não é a bênção de Deus. Isso não é ser uma mulher e um homem de fé. A mensagem da redenção que diz: Deus te ama, não é pelo que você é ou o que você pode fazer. Esquece isso. Porque o justo, ele é justificado pela fé. É como se a gente olhar para um filho, eu olhar para os meus filhos, para Rodrigo e para Rafael, e dizer a eles: se você fizer isso ou aquilo, eu vou te amar. Se você não fizer, eu não vou te amar. Isso não é verdade, isso é mentira. Deus te ama. E quantas vezes você há de se lembrar, você que já está na altura da idade que está, você há de se lembrar quantas vezes seu pai e sua mãe te corrigiram, e você chorou, você teve raiva e ódio, mas é isso que formou o seu caráter, é isso que formou a pessoa que você é. E quantas pessoas agora, ao ouvirem essa palavra, não estão me retrucando dizendo: não tive nada disso, porque fui abandonado pelo meu pai e por minha mãe. E você sabe a luta que você viveu durante toda a sua caminhada, mas Deus continua a te amar. E há amor maior do que aquele que Jesus nos disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cuidado para não acreditar mais no que a limitação dos seus pensamentos ou daquilo que seus olhos veem, em detrimento das promessas de Deus na sua vida. Cuidado. E nesse sentido, o poder da intercessão, ele é fundamental para que você continue a crer no projeto de Deus na sua vida. Que você possa orar pela sua vida, pela sua família, pelos homens, pela cidade, pelo quadro que a gente está vivendo, pelo seu futuro, pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro dos seus pais. E aqui, já caminhando para a conclusão, Sara, ela passa por 3 provas. Abrão também. A primeira prova foi deixar o seu lugar, deixar a sua terra. A segunda prova foi deixar uma parte da sua família. A terceira prova foi descobrir, e você vai ver isso depois na leitura contínua desse livro de Gênesis. A terceira prova que eles passaram foi até onde ia a sua fé. Pois uma mulher estéril
tem um filho, esse filho nasce, cresce, e Deus fala aos pais: imolem esse filho em adoração a mim. Eu não quero abrir mão dos meus filhos para qualquer coisa. E a gente sabe que os filhos crescem e eles precisam caminhar pelos seus próprios passos. E a gente precisa aprender isso. E na verdade essa figura nos ensina que nós precisamos deixar. Mas não se esqueça que em cada prova vivida, uma promessa de Deus se fez presente. Isso nos ensina a desenvolver a fé na caminhada. E você reparou como termina esse texto em Gênesis 12? O eixo da conversa muda completamente. Sabe qual foi a resposta de Sara e de Abraão para os momentos da sua vida? Para as lutas que viviam? Diz o texto: ele edificou um altar ao Senhor e ele prestou culto. Ele olhou a Deus em primeiro lugar. Não sei porque que o Senhor me mudou de terra, mas eu confio nas suas intenções. Eu não sei porque o Senhor me deu uma mulher que é incapaz de conceber, mas eu confio nas suas intenções. Eu não sei porque o Senhor me permitiu vir a este lugar, me estabelecer, meus negócios, meus rebanhos, meus servos, minha família. E agora o Senhor diz: sai de Harã, a terra que eu vou te dar é outra. E eu tenho que sair para outro lugar, mas ainda assim, prestar um culto a Deus. Aí agora eu quero convidar você a transportar isso para a sua vida hoje, do jeito que ela está. Do jeito que ela está. Talvez haja a necessidade de que você adore a Deus pela sua vida. Talvez você precise adorar a Deus pela sua família. Hoje é um dia excelente para adorar a Deus pela sua mãe. Mãe perto, mãe longe, mãe desconhecida, mãe cujo relacionamento é ou foi insuportável. Mãe cuja relação você ousa dizer que não lhe trouxe absolutamente nenhuma herança, ainda que seja emocional. Adore a Deus pela sua mãe. Adore a Deus pelos seus filhos. E se você passa por problemas com seus filhos, quero dizer para você que aquilo que é consagrado ao Senhor, Deus não devolve. E tenha certeza que os seus olhos podem não ver, mas Deus está lidando com cada um deles, porque o Senhor tem um projeto para a vida de cada um. E assim, eu quero terminar dizendo a você que você tenha um feliz Dia das Mães, porque você deixa Deus mudar as coisas que precisam ser mudadas na sua vida e confia no projeto que Ele tem. E assim, que Deus lhe abençoe.